Então vamos lá? Bom, muita gente pensando em tirar os investimentos aqui do Brasil e com dificuldade ainda, porque quando você olha para o mercado americano, a gente está falando ali de mais de 4.800 ativos, né? Muito mais, na verdade, até mais do que isso hoje em dia. O primeiro olhar sobre aquilo parece uma grande bagunça, muitas marcas que você não conhece, misturadas com aquelas que são mais famosas, mas você fica pensando, poxa, eu adoro beber Coca-Cola, mas será que é realmente um bom investimento? Ou eu gosto muito de McDonald's, mas será que faz sentido investir nessa empresa? E aí você vai ver vídeos, aí vai falar de Home Depot, vai falar de uma ou outra empresa que são muito interessantes, vai falar de Tesla, e você acaba se perdendo naquele mar de opções e você fica pensando, será que é para mim esses investimentos? Eu tô já no nível de ter isso, né? Que hora que faz sentido diversificar globalmente, que hora que não faz? Eu vou tentar dar aqui o meu ponto de vista e ele não vai ser o mesmo que o ponto de vista de um monte de outros canais que tem aí. Eu acho que isso tudo faz sentido, tem muita gente que fala muita coisa boa e tem muita gente que fala muita porcaria também por uma falta de noção de mercado aí. Então, cabe a você que tá do outro lado avaliar o que você acha melhor aí para o seu caso. A primeira coisa que eu acredito aqui é que a maior parte das pessoas, dos investidores, eles deveriam ter uma parte globalizada, né? Deveria ter uma parte da carteira global. Só que, quando a gente vai olhar para o brasileiro médio, muitas vezes o cara tá ali com 5 mil reais, né? Ou começando a investir com 10 mil reais. Aí essa pessoa vai fazer um investimento para enviar dinheiro para os Estados Unidos para alocar em dólar, aí ela tem que pagar o spread, daí ela tem que pagar um monte de taxinhas e leva esse dinheiro para lá, aí tem mudança de legislação, ela precisa fazer uma declaração de R um pouco mais complicada, e aí tudo isso são coisas que as pessoas não comentam aqui, que você pode ter seu CPF bloqueado, por exemplo, por investir no exterior. É verdade, se você não fizer a declaração completa, certinho, pode acontecer. Então esses detalhes, eles interessam e muito. Por que eu acho que não vale a pena esse desgaste para quem tem menos de 100 mil reais? Você vai ter um fator psicológico muito menor, porque quando você coloca 5 mil reais e ele vira R$1.000, né, $1.000 no caso, você tá ali olhando para aquele investimento de uma maneira que não é tão legal, né? Você não viu o dinheiro acumular, você não vê a taxa de juros crescer, então fica meio ruim nesse sentido. A gente está com uma taxa de Selic muito alta no Brasil para investidores pequenininhos, então esse cara numa renda fixa aqui no Brasil, ele consegue ter 14,75% ao ano de rentabilidade aí, ok, o dólar valoriza mais que o real na maior parte dos prazos. Por exemplo, esse ano não, né? A gente está aí, nesse ano específico, estamos com queda no valor do dólar. Não é que isso vai acontecer para sempre. A longo prazo tende ao dólar a se valorizar mais que o real. Mas esse é um momento muito específico, ele é um momento interessante. Tanto é que a parte que não te contam, os canais que só falam de investir em dólar, etc., porque estão sendo patrocinados no geral por corretoras estrangeiras, e eu tenho uma plataforma que vende dólar eu mesmo, tá? Eu mesmo invisto lá fora e tenho uma plataforma disso, e tenho uma plataforma aqui no Brasil também, tem Bitcoin, todas as coisas. O que é interessante a gente entender para que serve. A parte que não te contam sobre esses investimentos, então, é que os estrangeiros investem em renda fixa no Brasil. Muito. Toda vez que a gente aumenta a taxa de juros, por exemplo, no patamar que ela fica agora, o que mais tem aqui é dinheiro americano. E não é dinheiro americano só da população de modo geral, não. É dinheiro dos Estados Unidos, de pessoas físicas e institucionais. Os fundos também, você tem aí um pedaço gigantesco do mercado institucional americano que investe aqui. Ah, por quê? Porque são todos burros, é claro. É óbvio que não, né? Porque faz sentido. Essa é uma taxa de juros atrativa, no momento coerente. Existem outros fatores também que algumas pessoas desconsideram, é que algumas empresas do mercado brasileiro, elas são completamente dolarizadas. Você pega quanto que a Vale vende em reais e quanto que ela vende em yuan ou quanto que ela vende em dólar, você vai perceber que o número é gigantesco. A mesma coisa vai ser a VEG, a mesma coisa vai ser a JBS, que era aberta aqui no Brasil, agora é aberta lá fora. Então você pega várias empresas, quando você olha para dentro delas ali, o que está cheio de dólar, porque o Brasil é um país comoditizado. Essas são partes que não mencionam no discurso, é sempre um discurso raso de é a maior economia do mundo e tal, e é verdade. Mas, se você já tem aí mais de 100 mil reais investidos, cara, daí eu acho que faz todo sentido você começar a se expor em dólar também. É uma moeda mais forte, é uma economia mais forte, cresceu muito mais. A maior parte dos estudos que a gente tem de Jeremy Siegel, Ray Dalio, etc., mostram que o mercado americano, ele se deu muito bem. Independente desse cenário de conflito, esse medo que você pode estar agora, porque é muita mudança toda hora, eu concordo, né? O Donald Trump tem feito muita loucura. Independente de qualquer coisa, se cair muito mais, cair para metade do que está agora, a única coisa que vai fazer sentido é você comprar mais ainda. Então, você pode começar a montar essa posição lá. Agora, vai fazer sentido você ficar comprando uma açãozinha ou outra se você não tem um conhecimento adequado? Se você tem um conhecimento adequado, cara, muito massa, né? Você pode vir aqui, ó, a gente até traduziu os indicadores porque tinha muita gente que não conseguia acompanhar, então a gente pegou aqui e traduziu todos os indicadores da Bolsa Americana, tá lá na analítica, né? Essa parte aqui você tem que estar logado porque a Morningstar, que é a fornecedora dos dados, não deixa a gente oferecer eles
eles abertos, não sei por qual razão, é a questão legal deles lá. Então a gente tem um contrato assinado com eles são os fornecedores dos dados, porque a gente precisa de dados confiáveis, né? São mais de 5 mil empresas, não tem como pegar isso. Tem gente que pega com um robozinho, mas fica todo cagado, então a gente paga uma bica disso aqui e ainda não pode usar. E aí tá aqui, você tem lá os indicadores chaves e tudo, todos os indicadores traduzidos para o português no formato que você é acostumado a ver das empresas brasileiras. Então isso aqui ajuda muito, né? Você ter aqui esse balanço, comparativo, todas essas coisas, acho super legal, vale a pena você conferir lá se você já tem esse conhecimento. Se você não tem, o que eu vou te recomendar? Não vou te recomendar que você saia comprando uma ação ou outra baseada na fama ou no consumo, que é o que as pessoas dizem. Pega aquilo que você consome e compra. Pode funcionar. Funcionou aí pro nosso querido zelador, né? Já trouxe aqui o Ronald Reed, eu trouxe aqui muitos anos atrás a história dele, deve ter algum vídeo aí, você tem que pesquisar Ronald Reed, investidor sardinha. Tudo quanto é tema, você pesquisar, tem eu falando aqui. Você pode investir por meio dos ETFs. Sei que para algumas pessoas isso aqui já é figurinha mais do que repetida, mais do que batida, mas é uma excelente forma. O que é um ETF? Ele é uma cesta de empresas onde você pega as principais empresas de um mercado ou de um setor e você investe em todas elas com uma única cota. Então você consegue diversificar muito a partir de $50, $100 ali, você compra uma única cota e você está exposto em 100 empresas, 500 empresas às vezes. Isso aqui te dá um benefício que é, se a economia americana se der bem, de modo geral, e no geral ela se dá bem, é a maior economia do mundo, você vai receber ali uma valorização desses ativos. Então você não vai ter que ficar escolhendo um ou outro, você está investindo em tudo que está dando certo. Se Microsoft cresceu, tanto faz. E aí você tem o que a gente chama de um beta, né? Essa oscilação muito menor, tá? Você tem ali uma coisa que oscila menos, você consegue declarar com muito mais facilidade. Você vai ali na sua carteira preencher 2, 3 ativos e acabou, tá declarado tudo que você tem lá fora. Raul, mas isso me impede de acertar, né, aquela figurinha premiada, de receber um bônus gigantesco. De fato, isso te impede. Só que isso também te impede de ficar sofrendo, isso também te impede de perder metade do seu patrimônio que você colocou em NVIDIA e depois caiu tudo. Então, assim, tem várias vantagens e depois que você estiver fazendo isso por algum tempo, tô há um ano já investindo em ETFs, eu quero fazer um stock picking agora, quero escolher uma ação ou outra, né? A gente chama isso de stock picking quando você escolhe uma ou outra. Quero fazer isso, você já vai estar muito mais preparado, já vai estar acostumado, já vai estar enviando dinheiro em dólar por mais tempo, já vai estar fazendo isso com determinada organização maior. Então, o que você pode fazer? Pode comprar aí, por exemplo, o IVV, tá? É a mesma coisa que o IVV B11 no Brasil, só que direto lá fora. Por qualquer plataforma internacional você pode fazer, eu vou te mostrar agora como é que é feito, mas ele é um ETF que replica o chamado S&P 500. É um índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A única regra para entrar nesse índice é, você é uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos? Então pronto, você tá dentro. Automático, tá? E aí ele compra ali mantendo a proporção. Então Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Nvidia, McDonald's, Coca, tudo tá aí dentro. 100% ações americanas, com foco grande em tecnologia, porque são empresas importantes do mercado americano, financeiro e saúde também. Nos últimos 10 anos, vai olhar aí, teve 12,5% de rentabilidade ao ano em dólar. É muito bom, né? A taxa de administração, por você comprar esse ETF em vez de comprar separado, é tão ridículo que nem deveria ser contada como taxa de administração, né? 0,03% ao ano. É muito barato, o mercado americano já está bem desenvolvido em termos de ETF. Os dividendos são pagos trimestralmente com yield por volta de 1,3% ao ano. Então o dividend yield aí, ele tem uma distribuição, você vai pagar um imposto sobre dividendos, é direto na cabeça, 30% aí, tá bom? E ele tem uma liquidez, né, muito interessante, uma das maiores liquidez do mundo. Ele serve para qualquer pessoa que quer investir no mercado americano de forma direta. Ele tem volatilidade mais ou menos, vai de acordo com o índice mesmo e muito bom. Você tem uma outra versão dele que é o VOO, o Vanguard S&P 500. Por que eu vou falar dos dois aqui que eles servem para a mesma coisa? Ele é idêntico ao IVV, a composição, rentabilidade, dividendo e risco é igual também, a taxa de administração também. Qual que é a diferença? É simplesmente o preço da cota que vai ser um pouquinho menor, não vai mudar nada, a rentabilidade vai ser a mesma, etc. Mas você tem o preço da cota um pouquinho menor. Então, às vezes, para você que está comprando no mercado fracionado, etc., se você quiser comprar um VOO, pode fazer um pouquinho mais sentido, a administradora é diferente, mas sinceramente não tem lá muita diferença não. O VOO está custando aí $554, né, a cota, e o IVV está custando $604. Então é basicamente essa a diferença aí. Você pode comprar uma fração disso, tá? Por isso que eu falo, o pessoal fala, investir no exterior é tranquilo, né? Pô, se for comprar uma cota inteira, $600, não é todo mundo que vai ter essa bica aí para comprar uma cota por mês, né? Então, muitas vezes faz sentido você comprar uma fração e entender que isso exige um pouquinho mais de patrimônio. Hoje em dia com R$2 você consegue? Consegue, mas a que nível de exposição você consegue? O custo do spread está compensando o dia que você está enviando? Acho que às vezes vale a pena avaliar esses fatores. E aí você tem uma outra posição aqui que você pode pôr, não para se expor só em Estados Unidos, é tudo para sair do Brasil, né? Então você pode pôr no VT. Aqui a coisa muda um pouco de figura, porque o VT é um ETF global. Ele vai investir em ações dos Estados Unidos, Europa, Japão, China, Brasil, tudo junto. São milhares de empresas em um só fundo. A composição dele é 58% Estados Unidos, 42% restante do mundo, Japão, China, Europa e os países emergentes. A rentabilidade dele nos últimos 10 anos é menor, por volta
volta de 9% ao ano. Por quê? Porque, obviamente, o mundo cresce menos, né, do que os Estados Unidos nos últimos anos, que cresceu mais. Mas se você acredita que os Estados Unidos bateu num platô e que agora é a vez de outros países começarem a se desenvolver, que é uma teoria econômica que muita gente tem, pode fazer sentido para você. Taxa de administração um pouco mais cara, 0,06% ao ano, dividendos trimestrais com um dividend yield médio de 1,9%. Então, se você não quer se preocupar com diversificar globalmente, se você acredita que o mundo está mudando e que você precisa fazer parte dessa transformação, pode ser legal. O risco dele o desempenho é semelhante ao S&P 500 nos últimos anos aí, mas ele tem exposição múltipla cambial. Então, tem iene, euro e yuan. E também sofre com o imposto de herança americano se você tiver muito dinheiro, né? Se você tiver pouco dinheiro, não vai pagar nada, mas se tiver muito dinheiro, vai sofrer com o imposto sobre herança aqui. Vale a pena avaliar. Eu gosto pra caramba. Talvez uma das posições mais interessantes pra mim globalmente. E daí, quando a gente vai pro último aqui, é pra você que, cara, eu quero diversificar, mas não quero risco de ação, não quero risco de empresa, sou um investidor de renda fixa brasileiro, né? Não curto muito essas coisas. Daí você pode ir pro AGG, que é esse ETF aqui. Ele, basicamente, ele é um ETF de renda fixa, só que em dólar. Ele investe em títulos públicos dos Estados Unidos, nas treasuries, que a gente chama, seria a mesma coisa que o Tesouro Direto daqui. Títulos de empresa, seria a mesma coisa que debêntures, né? Títulos corporativos aqui. E títulos hipotecários. Todos títulos de alta qualidade. Ele não vai te dar jamais aquela rentabilidade gostosa que você conhece no Brasil. É muito longe. Mas se você tá com medo do real, se você quer ter alguma exposição global, esse é o preço, meu lindo. Não tem país igual ao Brasil com renda fixa, né? Então a composição dele, 45% treasuries, 25% títulos hipotecários e 25% corporativos com grau de investimento. Qual que foi a rentabilidade nos últimos 10 anos? Pra você ter uma ideia mais razoável. Cerca de 1,4% ao ano em dólar. Que diferença, hein? É pouquíssimo, né? Quando você vai olhar a rentabilidade, Raul, mas mesmo assim ganhou do Brasil, porque o Brasil desvalorizou e tal. Então, não ganhou da renda fixa brasileira, não. Se você considerar mesmo com toda a desvalorização, a gente ainda conseguiu aí superar. Depende do ponto de observação. Se você finaliza o estudo em 2024, muitas vezes você consegue, porque foi quando a gente estava com o dólar a 6,30, né? É por isso que eu falo sempre para vocês. Existe uma ideia de quando um investimento tá dando certo, as pessoas sempre querem colocar que ele é o fim, né? Ou quando ele tá dando errado, que ele é o fim da história, como se o ativo fosse acabar naquele dia. É a mesma coisa que acontece quando o Bitcoin se desvaloriza muito, das pessoas falam, aqui olha o quanto tá rendendo o Bitcoin, né? Daí depois ele volta e ninguém fala mais. Então, essa volatilidade da renda variável faz isso, a volatilidade do dólar em relação ao real também. Taxa de administração 0,03% ao ano, rendimento mensal com yield por volta de 4,3% ao ano. Então, ele tem esse dividend yield também bem interessantezinho. Investidor que quer proteger parte do patrimônio vai se beneficiar disso aqui. Risco, ele sofre quando os juros americanos, né, sobem, o preço das cotas cai, é por isso que ele tem sofrido tanto, porque o preço das cotas valorizou demais. Então, ele caiu, por exemplo, em 2022 mais de 13%, apesar de ser renda fixa, né, tem a marcação a mercado, fenômeno que vocês já deveriam conhecer ou conhecem. Então, a maior parte dos juros aí não sofre retenção de imposto nos Estados Unidos, diferente das ações aí, e é pago mensalmente. Isso aqui é muito interessante. Acho que essas são 3 opções gostosinhas, não são 4 opções, né? Porque eu dei 2 que são iguais. Eu vou considerar 3. Esses ETFs aí são todos muito bons, né, Raul? São os mais utilizados do mundo, tanto para investidores comuns quanto para esses investidores mais fortes ali. Aí como é que você vai enviar dinheiro para isso aqui? Sei lá, talvez ninguém te ensinou, né? Toda hora tem um tutorial aqui falando dos ETFs, mas não te fala. Bom, para você que é aluno da UVP ou cliente de alguma plataforma, todas as plataformas de investimentos internacionais vão ter isso aqui. Mas você precisa ficar atento com 2 armadilhazinhas aqui bem interessantes, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui nas suas contas internacionais, se você tem aí no seu aplicativo, o Banco Inter tem, né? Raul, eu uso o Nubank, eu uso um banco que não tem. Daí você pode abrir uma conta na Avenue ou na Nomad e eu vou te ensinar o que você tem que observar para saber se essa conta é legal para você ou não. Se você for mais avançado no inglês ou se mora no exterior, pode investir direto via Interactive Brokers. É a melhor no mundo todo. Não vai ter outra opção aí para você. É mais barata, é a melhor e você pode usar qualquer casa de câmbio para enviar o dinheiro. O que você precisa ficar atento na hora da sua conta de investimentos, isso aqui é uma coisa, cara, que agora como mexeu na legislação, algumas pessoas estão vacilando aí. Então você vai vir aqui nos investimentos e você vai vir aqui na renda variável. Aqui você já encontra, ó. Nos ETFs aqui você seria só pesquisar. Vou pesquisar aqui, por exemplo, VT, né? E aí eu já encontro ele aqui. Então, Vanguard, Total, ETF Stock, pode olhar as características e o preço dele. O que você precisa ficar atento aqui na hora de comprar esse ETF? Você pode mandar a ordem a mercado mesmo, aqui tá tudo certo. Na verdade, o que você tem que ter cuidado é na hora de enviar o seu dinheiro para o exterior, porque tem algumas taxinhas aqui que elas vão ser cobradas de você, que você precisa prestar bastante atenção e agora tem uma delas que mexeu mais ainda. Vou clicar aqui em receber, aqui é a minha casa de câmbio, né? Aqui é na casa de câmbio que eu tô da UVP mesmo, né? Então vou pegar aqui da minha conta BTG, o BTG tem parceria com a UVP aqui, a gente vai receber para converter. Você tá vendo que o IOF aqui tá aparecendo 1,10. Se você estiver fazendo essa transferência na Wise ou em algumas outras empresas, cara, mexeram
mexeram na legislação e agora o dinheiro que você converte para dólar tá cobrando 3,3, é muito caro. Então tá cobrando um valor muito mais alto, né? Então você tem que olhar se na sua plataforma, né, Banco Inter, etc., o IOF cobrado tá 1,10, porque o IOF de 3,3 não é a plataforma que escolheu, mas ela pode estar enquadrada em alguma situação ali que faz ela ter que pagar esse valor. Teve muita gente reclamando lá da Wise, ó, mostrar para vocês aqui, mas não é o Wise que tá cobrando. As pessoas estavam tentando obrigar o Wise, mas ela é uma instituição financeira e precisa atender a regulação, né? Então você pode procurar, não vai adiantar você escolher casa de câmbio, como a gente fazia antes, ou instituição financeira que não seja cadastrada como de investimento. Aqui, por exemplo, você consegue ver o print, ó, o Pedro Salles aqui reclamando da Wise, falando que tá cobrando 3,3. Então, este é um ponto que você vai precisar prestar atenção, tá? Prestou atenção nisso? Cara, aí tem mais uma sacadinha aqui, que é uma sacadinha maléfica. Então, por exemplo, eu vou pegar a minha conta Banking aqui e vou verificar, ó. E aí, eu vou receber $100, né? Quanto que eu vou pagar para receber $100? Ele tá me cobrando 5,53 de taxa de câmbio, o valor efetivo total tá 5,59 considerando o IOF. Quanto tá o dólar hoje, né? É uma coisa que vale a pena a gente olhar aqui. Por quê? 5,52. Então tá dando um spread aqui na minha conta de 1 centavo. Isso aqui, danado, não vai acontecer com você. Por que acontece na minha conta aqui? Porque eu sou dono da plataforma. Então o spread na minha conta tá zerado. Se você for aluno da UVP, você vai fazer um câmbio maior de $10 mil, $5 mil, cara, não aceita o câmbio que tá aqui. Por quê? Porque muitas vezes o valor do dólar aqui vai estar diferente. Então chama o suporte e faz. Se você tiver na outra plataforma, os caras também negociam. Se você chamar no atendimento, né, e falar, cara, vou mandar tanto, e você vai mandar um valor um pouco maior, o pessoal negocia. Então o que eu falo pra vocês, muitas vezes faz mais sentido, em vez de você ficar mandando dinheirinho picado, você somar e mandar. Raul, mas aí eu vou ficar exposto ao dólar. Cara, deixa o dinheirinho na Selic, não vai ter tanto problema, né? A Selic tá pagando bem ultimamente. Se oscilar pra baixo, beleza, né? Foi bom. Se oscilar pra cima, você perdeu. Mas assim, o interesse é o que você tá pagando no spread. Ou manda, com spread geral mesmo. Mas sempre avalia quanto que a sua plataforma tá cobrando de você. Se isso aqui tiver acima de 10 centavos por dólar, cara, é ruim. Esse câmbio aqui não deveria estar acima de 10 centavos. Às vezes até na nossa plataforma acontece. Não vou dizer pra você, não acontece não na minha plataforma, a gente tem esse câmbio mais barato do mundo. Pros clientes de consultoria sim, porque o cara paga um spread baratinho. Mas pra mesa de modo geral, muitas vezes o tempo que leva pra gente pegar a cotação é do Google, é da Morningstar, né? E essa cotação aqui de banco, ela é outra que é feita, não é eu que controlo, né? É o BTG que controla a mesa. É feita pra dar um ganhozinho. Então muitas vezes por isso você consegue pegar essa diferença aí. Isso vai acontecer no Banco Inter, isso vai acontecer em todos os bancos. Se você quiser o melhor preço, você nunca vai conseguir fazendo assim sem comparar. Então você vai ter que ir ali, dar uma comparadinha, você pode mandar via remessa online para as contas do banco aqui, você pode mandar via qualquer lugar, tá bom? Então uma coisa que é legal é uma plataforma que você possa receber dinheiro. Tem plataforma que só permite a própria conversão de câmbio. Aí, às vezes não é legal, né? Porque você é obrigado a comprar no câmbio dela. Mas não cobra corretagem, não cobra nada, mas aí cobra um valor do câmbio mais alto. Não tem milagre, né, gente? Tudo que é facilidade, você tem uma plataforma igual a da UVP aqui que tem investimento em dólar, real e tudo pelo mesmo lugar. É óbvio que você vai pagar um valor um pouco mais alto do que você pagaria para uma plataforma que só tem outra coisa ali. E aqui, por exemplo, não tem nenhum tipo de taxa em cima dos investimentos. É só esse ágilzinho mesmo no câmbio, que é a diferença aí. Vai fazer diferença, né? Se você olhar aí, 10 centavos aí faz uma diferença até legal, né? Você pegar aí, uns 5,50, né? Você pegar aí e somar mais 2% aqui, vai dar 11 centavos, por exemplo. É 11 centavos aqui por dólar, né? Você vai pegar 0,11. Se você for comprar, por exemplo, $1.000, $110 você pagou aí. O câmbio é bom pra caralho. Então, esse negócio aqui. Agora, no geral, você sempre vai ter um spread. Não existe ninguém que tá fazendo operação de câmbio sem spread, tá? É esse o ponto. Vale a pena você olhar se esse curso tá valendo a pena para você. Calcula nas diferentes plataformas. Lembrando, aquela que você calcula online, não cai nessa, viu? Aquela que você calcula sem ser a transação efetiva mesmo, normalmente no site da Home, os caras deixam um câmbio mais baixo e na plataforma deixam outro câmbio. Então tem que ser de fato na plataforma valendo. Ensinei todos os hacks aí pra vocês de como funciona a mesa de câmbio. Se você quiser aprender a investir comigo, né, pela UVP, inclusive ter acesso à nossa plataforma de investimentos, que tem todos os tipos de investimentos, eu recomendo pra você a uvp.com.br, clique no botão Faça sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Vai ser um prazer pra gente te ensinar a investir, não só na nossa plataforma, a gente ensina todas, eu ensino todas as pegadinhas de todo mundo, a gente não tem esse problema, sempre foi assim, a gente gosta de prezar pela independência, estamos aqui para oferecer o melhor, e quando a gente não oferece o melhor, eu falo o nome de outras empresas, não tem problema, né? Falo da Nomad, falo do Banco Inter, quando é o caso, ou falo aí, por exemplo, da Wise, falo o que tiver, gente, eu acho que o que interessa é vocês estarem investindo bem, né? O que eu garanto é que a gente oferece o melhor serviço, a melhor comodidade, nem sempre o melhor preço. Acho que é assim com quase tudo no mundo, né? Quando você tá brigando só por preço, você tá brigando por outro tipo de categoria. Se você quer o melhor atendimento, a
melhor escola de investimentos do Brasil, pode pesquisar em qualquer ranking que já foi feito por qualquer pessoa, qualquer avaliação sincera, você vai ver que sempre é a UVP que está em primeiro lugar, né? Mesmo que os concorrentes oferecendo, às vezes, 300 produtos, o que a gente oferece é um produto só que é te ensinar a investir e muito bem feito. Tem aulas avançadas, tem tudo. Então preenche o questionário que vai ser um prazer para mim ser seu professor. E agora eu vou ver se a gente não tem nenhuma pergunta de vocês aqui, porque às vezes vocês deixam alguma perguntinha aqui e eu gosto de respondê-las aqui. O Daniel Faria de Souza falou, e a valorização do imóvel? Como entra nessa conta? Tendo em vista imóveis em avenida que valorizam muito mais. Tem uma tendência de continuar? Então, eu falei para vocês com referência ao imóvel de aluguel. Se você vai comprar um imóvel numa avenida para construir uma casa e alugar, você tá doido. E se você vai construir um imóvel na avenida, que é um prédio, aí é óbvio que compensa, é dono de uma incorporadora. Acho que às vezes vocês pegam ali uma coisa e tentam levar para um exemplo que não existe. E os ativos também se valorizam. Então, não adianta você comparar a valorização do imóvel se você não comparar a valorização dos ativos. E o que eu fiz nesse estudo aí para vocês foi corrigir pela IPCA e etc. Então, você precisa ficar atento a isso. Vocês querem considerar que a valorização do imóvel é um dado inexistente, que é um dado que é uma surpresinha. Não é. Tem muitos imóveis que se desvalorizam também, que tem problema, que valoriza abaixo da inflação. Então, nessa conta aí tá feito tudo, tá bom? É isso que eu tava fazendo e faz sentido. Não é um vídeo que tá tentando penalizar os imóveis. Eu falei sobre o porquê que eu não compro imóveis para alugar. E já falei sobre porquê que eu compro imóveis em diversos outros vídeos, tá? Não é uma briga contra os imóveis nem nada, não. É sobre o que faz sentido em cada carteira. O Leonardo Oliveira, questionando os dados que eu postei da Argentina, falou: que custo, né, Raul? Quem tá sofrendo com os cortes? Põe os dados do aumento da miséria e da pobreza. Ou isso a gente vê depois. Então, você já viu quanto que é o dado de pobreza da Argentina? E o que a Argentina considera pobre, no Brasil a gente chama de classe média. Extrema pobreza para a Argentina é o que o Brasil a gente chama de classe média. Então, cuidado com essa inferência, cuidado com esses indicadores, porque muitas vezes você pode ser levado ao erro por uma questão de desconhecer o que eles consideram. E pode pesquisar esses dados aí que você vai encontrar. A linha da extrema pobreza no Brasil, por exemplo, é R$209 e a linha da extrema pobreza na Argentina é R$930. Por esse indicador, tá? 70% da população brasileira estaria na extrema pobreza. Beijo pra vocês.